Vamos lá, vamos começar a palestra de hoje com a Gabi Bertoletti. E a Gabi, né, é uma profissional de educação física, formada, né, em educação física, mas aí teve toda a trajetória dela aí, né, de descobrir outras, né, enfim, formas de trabalhar, outros tipos de ferramentas, né, dentro da parte de treinamento físico. E agora criou um método dela, um método que é versátil, que é focado na saúde, no bem-estar, na felicidade, né? Em todos esses pilares aí que a gente sabe que fazem parte do nosso desenvolvimento humano, né? Da atividade física. E hoje a gente está aqui para falar, então, um pouquinho sobre como você pode ser um pouco mais mindful e ativa, né? Na correria do dia a dia, né? Quando a gente está nesses momentos de que realmente tem muita pressão, ou muito estresse, ou ansiosidade. Porque quando tá tudo indo bem, é fácil a gente se manter centrada, né? É mais fácil, digamos assim. Mas quando a coisa começa realmente, né, a apertar, a gente começa a ter mais pressão, mais estresse, daí é que fica a questão, como que a gente consegue manter, né, essa nosso equilíbrio mental e físico. Então, Gabi, obrigada por ter vindo aqui hoje. Estou muito ansiosa para essa palestra, porque confesso que com certeza vai me ajudar muito também, assim como eu espero que ajude muitas pessoas aí. Acho que, né, sendo empreendedora, a gente sabe, né, de como é a correria e que nem sempre a gente consegue, né, tá bem, mas ainda assim a gente tem que produzir. Então vai ser muito, muito bom saber mais aí como você utiliza nessas ferramentas que você aprendeu aí, a sua metodologia para ajudar os seus clientes e vai também nos ajudar aqui hoje. Obrigada. Eu agradeço o convite, muito obrigada. Então, né, eu sou Gabi Bertoletti, como a Carol disse, trabalho na área há mais ou menos uns 15 anos, né? Acho que sou formada nessa conta aí, acaba entregando, assim, né? Mas, enfim, eu acho que o que a gente traz, assim, né, dentro do método é justamente a questão do movimento, né? E a vida é movimento, nós somos movimento, a nossa fisiologia é movimento e tudo está conectado de alguma forma. Então, acho que é isso, assim, né? A essência é o que é o movimento e que movimento para em que momento do movimento da vida. É meio filosófica a história, assim, mas é bem isso, né? Então, a ideia do método é justamente entender, né, quais ferramentas a gente tem e como aplicar ela em determinado momento da vida. Nem sempre a mesma ferramenta cai bem no mesmo momento da vida, né? Então, às vezes a gente está um pouco mais ansiosa, às vezes a gente está um pouco mais preguiçosa e ativa, menos ativa, e aí como está fazendo isso, eu acho que é a grande questão, né? A história de se manter presente, ela é um desafio, né? É um desafio para nós, ela é um desafio para todo mundo. Então, o método ele continua em construção, porque é muito interessante, assim, a cada novo cliente, a cada nova palestra, a cada nova conversa, vem insights novos e a cada nova prática, a cada novo movimento, vem coisa nova, porque, enfim, né, estamos caminhando para algum lugar e a gente segue em aprendizagem, assim, eu acho que isso que é o grande barato, né, de tu estar explorando essa versatilidade do teu corpo, consequentemente da tua mente, consequentemente das tuas emoções. Então, eu até, né, estava falando contigo esses dias sobre o livro que eu tô lendo que fala sobre essa questão do consciente, do subconsciente, né? O que a gente faz de forma automática e o que a gente faz de forma consciente, né? O que é um padrão comportamental e o que é realmente o que a gente conscientemente gostaria, né? A forma com que a gente gostaria de estar agindo, a forma com que a gente gostaria de estar pensando, a forma com que a gente gostaria de estar sentindo. Então, tá aprendendo em meio a tudo isso, a gente busca usar o corpo como veículo de acesso, assim, a esse subconsciente, a esse sistema nervoso, né, que tem processos involuntários e que muitas vezes a gente pode, de alguma forma, conduzindo isso. Acho que é mais ou menos isso, assim, é o corpo como um veículo de acesso à vida como um todo, assim, tanto a gente com a gente mesmo, nós com os outros, nós com a natureza, essa relação, assim. Eu acho que muito quando a E, gente né, eu não tava... ouve, né? Quando a gente não ouve essa
o nosso corpo, né? Quando a gente não para prestar atenção, né, no que está acontecendo dentro da nossa mente, é aí que as coisas começam, digamos, a ter mais dificuldade, né? Onde a gente começa a perceber ainda mais, eu acho que essa dificuldade de seguir em frente. E como é que você, né? Como é que dentro dessa jornada, por exemplo, até da sua rotina hoje, como é que você trabalha essa questão, né, dessa mindfulness de ouvir, né, o corpo e a mente? Sim. Eu acho que tem um pontinho bem principal, inicial, assim, que são questionamentos, né? Então, assim, aonde a gente está, para onde a gente vai, como a gente quer, onde a gente quer chegar, como, por quê, com quem. Então, alguns questionamentos que podem ser de amplo planejamento, digamos assim, né? Ou para o dia mesmo, né? Então, assim, questionamentos do tipo, hoje eu estou me sentindo um pouco mais ansiosa, eu estou me sentindo um pouco mais tensa, eu estou me sentindo que eu... E aí tu vai trazer práticas que equilibrem isso, né? Que harmonizem essa sensação. Assim como ao contrário, hoje eu tô mais, né, slow, hoje eu tô mais cansada, hoje eu tô mais... E a gente traz práticas que, de alguma forma, também equilibrem, né, isso. Então, eu gosto muito de trabalhar com o termo da harmonia, né, porque me parece, às vezes, que o equilíbrio é uma coisa super estática. Então, o equilíbrio é importante, algumas questões de foco traz bastante, mas é interessante que a gente saiba dançar, né, nas sensações. Então, um dia é diferente do outro, né? Então, eu gosto muito das práticas matinais. Então, eu tenho algumas práticas pessoais assim, que são bem características minhas, né? Que eu nunca vi em livro nenhum, nem nenhuma prática. Uma muito simples é o primeiro copo de água da manhã. Então, normalmente, o meu primeiro copo de água da manhã eu já trago uma intenção para ele. Assim. Então, às vezes eu tô bebendo, né? Tipo, paciência, eu tô bebendo tranquilidade, eu tô bebendo palavrinhas que eu quero internalizar de alguma forma. E aí eu organizo, assim, desde a playlist que eu vou escutar de manhã para o que ela vai me trazer. Então, às vezes, a gente sabe os desafios que vai vir durante o dia, ou às vezes a gente não sabe os desafios que vão vir durante o dia, mas tem intenções em que elas me acompanham ao longo da jornada. E os meus alunos também, assim, né? Acho que todo mundo tem quem se autoconhece, e aí vem a história da prática consciente, assim, né? Da gente conseguir estar presente, realmente entender o que a gente precisa harmonizar, assim, né? O que tá mais ou menos, né? Qual a polaridade que tá precisando de uma atenção um pouquinho maior. Então, as práticas que eu uso normalmente é o copinho de água esse de manhã. Eu trago também a questão dos respiratórios, né? A respiração, ela me ajuda muito a me manter presente. Então, a gente traz técnicas de respiração. Eu trago técnicas de automassagem, assim, que é essa questão de tu, né, tá te sentindo, tá te percebendo, tá chegando no teu dia, de alguma forma. E aí entra as práticas de movimento mesmo, assim. Então, é meio complicado da gente estar demonstrando, né? Tem coisas que é interessante viver na prática, então já fica o convite para quem quiser viver na prática essa movimentação. Mas a gente traz movimentos tanto da ginástica natural quanto da yoga, treinamento funcional, que vão desenvolver força, vão desenvolver mobilidade, vão desenvolver resistência. Então, valências que acabam exigindo do nosso corpo, né, um contato com certas sensações que a gente consegue carregar isso para o dia. Então, acho que é mais ou menos isso, assim, das práticas matinais. E também as práticas noturnas, né? E aí eu gosto de fazer sempre uma revisãozinha antes de dormir, né? Do que aconteceu naquele dia que não me serve mais, o que eu quero, de repente, de alguma forma, transmutar durante a noite, né? O sono, ele vem muito importante nessa questão de regenerar a máquina, né? Então, como se tu resetasse a máquina e o novo dia é uma nova chance, assim. Então, as práticas noturnas também, elas entram com esse processo de resetar, assim. Então, o que eu quero deixar ali, o que eu quero carregar para o próximo dia, o que eu ainda preciso lapidar um pouco mais.
E é isso, assim, eu costumo sempre trazer um propósito, né, uma intenção para a prática. Então, o que eu tô levando, né, para aquela prática, o que eu tô levando para aquela movimentação, o que eu tô levando para aquele treino, o que eu tô levando para aquele copo de água, o que eu tô trazendo para essa palestra, né? Qual é o nosso objetivo? Então, é mais ou menos nesse sentido. Mas normalmente isso é muito alinhado com as pessoas, né? Porque é bem interessante que tu entenda o que cai bem para ti. Então, no finalzinho, eu quero falar sobre uma prática que é o que eu vou fazer hoje, e é uma prática que eu também trabalho bastante com os meus alunos, que é o mapa dos sonhos. Mas, enfim, acho que fica legal a gente falar sobre isso no final, assim, que é bem com relação a essa sensação, assim, né? Por que estamos indo para determinado lugar? Como que a gente quer chegar até lá? Com quem a gente quer chegar até lá? E esses questionamentos que de alguma forma acabam nos dirigindo, né? Não que eles não precisem, não que eles não possam mudar de respostas, né? Digamos assim, mas de alguma forma eu acho que é o básico dessa caminhada, né? Desse processo de evolução. Nossa, muito legal. Que mais que eu acho que legal. E aí eu achei isso muito legal, porque vou definitivamente começar a tentar fazer isso, porque é exatamente isso, você começa de manhã, né, e você, às vezes, que nem você falou, você tem ideia, né, do que vai vir, às vezes você não tem ideia, mas pelo menos a gente, né, sabe o que vai esperar um pouquinho do dia, se vai ter um dia mais corrido, né, e agora, principalmente nessa época que é, né, final de ano, então é uma época em que a gente sabe, né, que vai ter muito disso e vai ter muitas dessas questões, né, de como a gente lida, né, com essa demanda. Então, definitivamente, eu acho que é muito válido isso. Eu definitivamente vou começar a aplicar isso, porque para mim acho que faz, sabe, faz toda a diferença ter essa intenção, né? Essa intenção, assim, de saber né, o que você quer trazer para o seu dia e no final do dia o que você quer deixar também naquele dia, né, para você não precisar ficar carregar, né, o que aconteceu para o próximo dia, porque isso que acontece muito com a gente, vira uma bola de neve, né? Você às vezes tem um dia ruim, aí isso já vai estraga o outro dia e o outro dia. Aí quando vê você tá. Isso é bem interessante. É bem interessante porque, né, eu citei agora a prática do início do dia e uma prática para o final do dia, mas às vezes essa prática ela se faz necessária no meio do teu dia, às vezes essa prática se faz necessária no meio de uma conversa, às vezes essa prática se faz necessária no meio de uma reunião. Às vezes, então, né, tem um livro que é super clássico, que eu já li algumas vezes, que é O Poder do Agora. E ele tem um símbolo muito interessante, que é uma ondinha, assim, com 2 pontinhos. Quando ele aparece no livro, é uma sugestão do autor que tu pare, respire e internalize aquilo, né? E que tu consiga continuar lendo de uma forma um pouco mais presente. Porque é bem isso, né? O piloto automático, né? O nosso subconsciente, ele vem nesse processo onde tu tá tão adaptado a lidar de certa forma com determinadas situações que ele já vem, né? Então, né, o livro Evolução Espontânea, ele fala sobre isso. Tem coisas que são super automatizadas, tipo dirigir, tipo escovar os dentes. Né? Então, faz uns 2 meses que eu ando escovando meus dentes com a mão esquerda. E, cara, é outra prática incrível. Assim. Eu fui no dentista há um tempo atrás e ela me falou sobre que eu tava escovando meus dentes de uma forma muito intensa, assim, tipo, Gabi, calma, pega mais leve e tal. E aí eu pensei, tá, vou ter que reaprender a escovar os dentes, porque isso tá tão automatizado, né, na minha rotina, que eu nem presto mais atenção na minha escovada de dente. Então, eu comecei a escovar os dentes com a mão esquerda e tu descobre uma nova boca, assim, tu descobre um novo movimento com a tua mão. Eu percebi que o meu lado esquerdo ele é completamente diferente do meu lado direito na prática, porque a gente sabe que a gente escreve com a mão direita, mas a gente já tentou escrever com a mão esquerda? Então, a neuroplasticidade, né, que é essa capacidade que todos nós temos dentro do cérebro de estar reconstruindo conexões neurais que podem nos trazer novas habilidades, ela tá ali, é só ser explorada. Então, eu gosto muito, né, de dizer, conversar com os meus alunos sobre isso, assim,
normalmente, onde a gente tem dificuldade é onde está o passo da harmonia, assim, né? Onde está o detalhe que vai fazer a diferença no equilíbrio dos polos. Então, né, tem um exemplo claro, assim, fisiológico, que determinadas pessoas têm mais predominância de fibra muscular, de força, de hipertrofia, e outras pessoas têm mais predominância de fibra muscular, de trabalhos de resistência, assim. Então, normalmente, quando tu te depara com o estímulo oposto, tu não quero fazer. Tá difícil para mim. E justamente aí que tá a prática, né? É justamente aí. Então, né, essa coisa de aprender, assim. Lado mais menos desenvolvido, né? Que a gente nem pode chamar de fraqueza, né? Porque eu acho que não é uma fraqueza. Não é uma fraqueza. Né? Não houve prática para desenvolver aquele hábito, né? Aquele movimento. É só uma questão de dar uma atenção, né? De parar o que está acontecendo e tentar trazer para aquilo. E aí é um processo que é muito interessante que, né, que as pessoas vivam na prática, assim. Mas quando tu tá, né, usando o exemplo da escova de dente, né? Do escovar os dentes. Quando tu tá escovando os dentes com a mão esquerda, é muito difícil tu pensar em outra coisa. Para mim, pelo menos, né? Tô dando o meu relato, assim. Porque eu preciso me concentrar muito, sabe? Então, acaba que já entra num processo meditativo natural e já está automaticamente trabalhando a neuroplasticidade do teu cérebro e, ao mesmo tempo, está ampliando a tua capacidade de habilidades motoras e aí acessa a questão das tuas habilidades neurais e emocionais, porque, de alguma forma, está tudo conectado. Então, eu gosto muito de me deparar com quando eu estou em situações assim, né, que a gente diz a sensação de luta ou fuga, né, que é aquela sensação onde tu te depara com uma situação não dispara, que tu sente alguma angústia, e aí parar no lugar, investigar essa sensação, né? E perceber assim, cara, olha, tô com a minha mão tremendo. O que que tá acontecendo aqui? É uma sensação muito subconsciente, assim, quase que estrutural da raça humana, digamos assim, né? Que a gente tá vendo uma evolução animal onde a gente era básico, ou fugia ou matava, né? Então é uma linha comportamental inconsciente. Só que nós somos seres conscientes, racionais. Então, às vezes, a gente se depara em situações que a gente vem esse instinto e aí, cara, para, sabe? É só o cano da máquina de lavar que estourou, que seja, sabe? O autocontrole, e a gente acaba acessando. A gente perde o autocontrole no momento de viver no automático, né? Quando você vive no automático, ou seja, o seu cérebro está sempre no controle das suas ações, né? Você não conscientemente está tomando aquela decisão, daí a coisa realmente fica muito mais complexa. Isso, eu gosto de trazer bastante, assim, né, para as práticas a questão, porque é muito dito, né, no desconforto que a gente evolui. Então, assim, é um desafio acessar esses lugares. E ele não necessariamente precisa ser desconfortável. Então, eu gosto de trabalhar com o ampliar da zona de conforto. Então, assim, estamos em uma situação de desconforto. Como deixar isso confortável, né? Então, eu tenho também a experiência da prática da banheira de gelo, né? Que é a imersão no gelo, que é uma prática que fala exatamente sobre isso, assim. E a experiência, ela é quase que surreal, assim. O primeiro contato com aquela água gelada, e isso pode ser treinado também no banho gelado, né? O primeiro contato chega a faltar o ar, assim. E tu esquece que não tem relação direta. É a tua mente que tá te colocando numa situação clássica de fuga. Tipo, tu não consegue respirar. Então, aí tu vai, daqui a pouco as narinas às vezes realmente trancam, assim, né? Tu não consegue fazer esse processo de respiração. E aí tu acessa a respiração bucal. E as coisas vão acontecendo e tu investigar essa sensação com um olhar curioso, sabe? Tipo assim, olha o que eu tô vivendo, olha o que meu corpo tá gerando, olha a inteligência hormonal que o meu corpo tem e tudo que ele gera de uma forma completamente involuntária.
como que eu acesso esse lugar para que isso seja voluntário, sabe? Como que eu acesso, assim, para que toda essa força de reação, ela positivamente, né? Ela aconteça ao nosso favor. Então, a gente precisa acessar esses lugares de forma a conduzir eles, né? Então, entra muito o respiratório nesse momento, porque a respiração, de alguma forma, é um movimento involuntário que o teu corpo faz, né? A gente não precisa pensar que a gente tem que respirar, a gente não precisa conduzir. E quando a gente começa a conduzir isso, quando a gente traz a nossa atenção para esse movimento, a gente percebe que muda o padrão. Então, assim, né, a gente está conversando agora e a gente está respirando naturalmente. Se a gente para e faz uma respiração mais completa, a gente consegue absorver mais esse oxigênio. Consequentemente, o nosso corpo se beneficia mais dos benefícios do oxigênio, né? Dessa reestruturação, assim, desse alimento celular, desse alimento neural. Então, Eu acho mais que ou menos isso que eu tento trazer. Na visão né, talvez até, né, da Carol de alguns anos atrás. Não faz muito tempo, não, na verdade, mas eu vejo que era muito isso, assim, eu tinha, né, um gatilho, né, então alguma coisa, que nem você falou, no meu ambiente, ou na minha mente, ou né, na minha emoção, ativava aquele gatilho de tipo, né, você está sob ataque, né, seja uma pessoa te dizer uma coisa, né, ou uma coisa acontecer, tipo, o computador para de funcionar, né, ou não sei o que acontece. Você deu exemplo também, né, da água gelada, qualquer que seja. E automaticamente, eu acho que nosso cérebro vai, né, porque é confortável, ele quer economizar energia, né? E para economizar energia, o que acontece é que ele vai nos padrões que já estão, né, neurológicos que já estão formados. Então, Perfeito. eu sei que a única coisa que fez eu realmente conseguir mudar essa automatização no meu cérebro, o primeiro passo foi a consciência de que eu tinha outra opção. Muitas pessoas não percebem nem que existe, né? Elas já falam, eu não gosto de água gelada. Então, elas estabelecem aquilo como se fosse uma preferência, um gosto ou uma escolha delas, sendo que, na verdade, nem sempre está realmente sendo, né? Ou, eu sou, né, assim, ou eu sou assado. E eu me definia muito isso, sabe? Tipo, eu não tenho paciência para tecnologia. Quantos anos no início do meu empreendedorismo eu pensava assim, eu não tenho paciência para essas coisas, não tenho. Olha hoje eu trabalhando com tecnologia, entendeu? Porque eu tive que vencer né, essa crença e começar a entender que, na verdade, ok, eu tendo essas reações à tecnologia, mas a culpa não é, né, do computador e não é também, né, necessariamente minha, é só uma questão de eu ter mais consciência e pensar, ok, tô com vontade de E quebrar é o muito computador agora, não tá funcionando, mas vou, né, que nem você falou, respirar, vou entender que tem outra opção que não reagir, né? E aí a gente começa daí, né? Daí depois você vai criando esses novas informações. e como que tu vence? E como que tu vence, né, Carol? Tu vence te expondo, né? Tu vence indo ao encontro desse lugar. Então, quando tu vai ao encontro desse lugar, isso inicialmente é desconfortável, mas o desconforto, inclusive, é um padrão de o que é conforto, né? Por que que estar nessa situação é uma coisa que a gente entende por desconfortável. Então, aí que eu falo sobre a questão de ampliar a zona de conforto, né? Então, claro, a gente não vai fazer uma coisa e que tu vai, né, estimular certos links, né, apertar certos botõezinhos na tua mente que vai de alguma forma te deixar ainda mais insegura ou te deixar ainda mais reagente. Isso tem que ser uma questão gradual e é por isso que existe, né, um progresso, assim, é por isso que existe uma periodização de estímulos e de adaptação e tal, mas a própria internet, eu sou um exemplo clássico disso, assim, eu sempre fui super acho que desconfiada, assim, até, sabe? Tipo, com a história da internet, incrédula. Enfim, eu sou muito da prática, da vivência, da experiência, do contato. E aí, de uns tempos pra cá, eu tenho um sonho, que é conseguir trabalhar aonde eu tiver
e conseguir linkar a felicidade da minha vida pessoal com a felicidade da minha vida profissional. Então, para mim, o contato com a natureza é algo muito importante, assim. Então, até para os meus alunos poderem também estar em contato com a natureza e poderem estar aonde eles quiserem, né? A liberdade, assim, do ir e vir. A pandemia trouxe muito isso, né? Às vezes a liberdade é tu estar em casa. Né? Às vezes a liberdade é tu poder fazer o movimento no hora que tu quiser. Às vezes... E para isso a gente precisa de autonomia. E aí, como desenvolver essa autonomia de forma consciente? Se conhecendo. Como entender, né, o que é melhor, porque de alguma forma eu me considero, assim, facilitadora, sabe? Eu tô aqui para auxiliar as pessoas a se conhecerem através do movimento e, consequentemente, poderem lidar com outros movimentos da sua vida de forma consciente. Então, eu não vou saber, né? Eu não tenho como saber o que tu tá sentindo em outro momento, assim. Durante a nossa prática, a gente, né, estimula essa, digamos, a linha, assim, né, de experiência. A gente estimula esse viés, essa sensação de estar num movimento que, esse aqui tá meio desconfortável, mas calma, respira aí, tenta fazer ajuste, entende se tem outra possibilidade. Então, essa sensação, se ela é treinada de forma curiosa, tu te depara, né, com o problema, que não é problema, na verdade, tu te depara com o ligar do botãozinho e pensa. Isso, e aí tu pensa, cara, a única possibilidade que existe não existe, né? Porque não é uma única possibilidade de saída que nós temos, assim. Então, tá estimulando, né, essa versatilidade do teu corpo, tá estimulando essa versatilidade de olhar, tá estimulando o ampliar da tua visão comportamental, entender que muita coisa que a gente sente é do subconsciente, entender que muita coisa do que a gente sente é automático, né? Não é o que a gente está conduzindo. É bem importante, assim, é um processo bem transformador. Então, a própria banheira de gelo, né? O primeiro contato que tu tem é sair daqui, fuga na hora. E aí é 1 minuto de consciência que tu pensa assim, ó, eu não vou morrer. Mas a mente, ela te traz exatamente essa sensação. Então, na hora, eu me lembro muito que a primeira vez que eu fiz a imersão no gelo, eu pensei assim, ó, eu nunca tive sensações de crise de ansiedade que se equivalessem à síndrome do pânico, a outras, né, outras patologias mais intensas mesmo, mas eu já trabalhei com muita gente que teve essa experiência. E eu, com esse olhar super curioso sempre de todas as sensações, eu entrei na banheira e pensei assim, ó, é isso que deve dar, porque o coração dispara, tu fica com uma falta de ar e tu pensa, eu preciso sair daqui agora, eu não vou conseguir. E aí, para e só escuta essa voz e para e respira. E aí, a coisa vai sumindo, assim, através da tua prática. E é uma questão também de coragem, eu acho, sabe? Então, assim, ter medo, ter insegurança, de alguma forma é até importante pra gente não estar se expondo e, né, não ficar uma coisa inconsciente total. Mas a coragem de estar olhando para esses lugares, né? A coragem de estar sentindo o que tu está sentindo de uma forma a fazer diferente. Como que é isso, né? Como que é essa coragem? E daí vem o link da motivação, né? O que te motiva a estar te expondo a esse lugar? Então, nós aqui vamos ao exemplo da tecnologia, né? Por quê que a tecnologia foi um desafio aceito pra gente? Por quê que a gente, que daí vem os questionamentos iniciais, assim, né? Para onde tu tá indo? Como tu quer ir? O que tu quer carregar? O que tu não quer carregar mais? Com quem tu vai ir? Então, aí a coisa vai ficando mais palpável e essa coragem, essa motivação de estar trazendo essas práticas para tua vida, elas ficam muito mais suaves. Assim, e tu traz um propósito, né? Então, tu para e pensa, não, mas para mim chegar em tal lugar, como eu quero, é importante que eu passe por esse obstáculo. Então, aí a coisa vai se construindo, né? Eu acho que eu estava pensando, né, práticas que eu ia trazer hoje para estar exemplificando a história do mindfulness,
Mas me vem muito na cabeça esse trabalho que eu faço com os meus alunos, assim, primeiro é um processo de entender, né, aonde estão, para onde querem ir, como querem ir, a velocidade com que isso vai acontecer, e tá traçando, né, essas metas, tá traçando essas vontades, tá traçando esses interesses, e em cima disso a gente constrói alguma coisa, assim. Então, eu tenho também uma experiência muito legal da minha mãe, que ela teve câncer de mama, e foi uma baita de uma escola, assim, ter vivido isso, assim, dela indo fazer quimioterapia, repetindo palavras, né? Tipo assim, repetindo frases de afirmação da nossa casa até o hospital, ela ia repetindo, assim, tipo, eu vou receber a cura, eu vou receber a cura vai entrar dentro de mim, e esse bichinho vai diminuir. E aí, né, pra mim isso faz tanto sentido, porque se tu vai para esse lugar com medo, se tu vai para esse lugar incrédula, se tu vai para esse lugar sem querer se movimentar, se tu vai para esse lugar, então, tipo, desde, né, posso exemplificar também, essa experiência foi muito importante na minha vida, de ela começou a ver que o cabelo tava caindo, um dia eu cheguei em casa e ela tinha rapado a cabeça. Eu, mãe, nem me avisou, a gente nem fez isso juntas, sabe? Tipo, ela disse, Gabriela, vamos indo. E aí a gente vai se movimentar, o cabelo já tá caindo, minha filha. Ele vai cair, nós vamos tirar ele agora e vamos deixar esse cabelo novo vir, esse cabelo forte, a gente vai... Então, não, né, ser insensível com o processo, mas encarar ele de forma consciente, né? Encarar assim, o processo está acontecendo, o que eu vou fazer com ele? Como que vai ser, né, a minha imersão? E não só se deixar levar, né? Que entra a história da cocriação, assim. E daí vem essas práticas também legais, de frases de afirmação, palavras que tu quer carregar contigo. Então, às vezes, eu também escrevo, assim, na minha mão, palavras, né? Tipo, até assim, respira. É uma coisa que, às vezes, eu tenho que escrever. Tipo, se eu tô vendo que eu vou ter um dia superativo e que eu tô com algum outro problema, né? Que pode estar me desafiando emocionalmente, eu preciso estar presente e tal, e aquilo às vezes fica, né, quase que um fantasminha na cabeça, e daí eu escrevo, respira, ou às vezes escreve, sei lá, eu já escrevi também algumas vezes desapego, eu gosto de escrever na garrafinha também de água, assim, o que eu vou beber naquele dia, né, então eu escrevo a palavra mesmo, assim, tipo, preciso beber paciência, preciso beber coragem, preciso beber saúde, preciso, então né? Eu acho que é bem pessoal, assim, a gente conseguir identificar onde na nossa rotina a gente consegue inserir o que nos faz bem, né? O que nos alimenta, assim. E eu sempre tive essa Faz questão. sentido? Tô falando demais? Sim, total, total. E tem tudo a ver com a questão, né, que eu estudei muito, que é a neurolinguística, né? E a questão de como funciona, né, os padrões mentais, como a gente, né, cria, porque na verdade, querendo ou não, né, a gente tem o nosso cérebro tá coordenando várias partes do nosso corpo, né? Então, quando você tem, né, pensamentos negativos, pensamentos tóxicos, pensamentos que não são condizentes, né, para você realmente enfrentar ali o momento, ainda você adiciona a questão, né, de que você não está presente no momento, você está distraída, você não está, né, consciente. Então, é daí que vem, eu acho que gera muito sofrimento, e eu já estive nesse lugar, né? Eu acho que, querendo ou não, todos nós estivemos em algum momento. Eu já estive num lugar onde tudo era muito difícil, né? Todos os dias era um problema, e toda vez que um problema acontecia, eu explodia, e aí essa explosão, ela, né, ela vai e afeta todas as áreas da sua vida, né? Porque aí você explode de um lado, aí afeta o outro, aí vai contaminando o outro, e quando você vê, você tá numa bola de neve que você não sabe como é que você, né, caiu ali. Ou pode ser simplesmente, né, pela questão de que você, né, enfim, quer alguma coisa e aí acha que não é possível. Também tem os pensamentos, né, limitantes, que é aqueles de que você nunca consegue sair de onde você está, né, porque você se vê como, sei lá, tipo, meio que enraizada, né, nessas crenças de quem você é, o que você pode fazer, o que você é boa, o que você não é. E, para ser bem honesta, eu nunca necessariamente relacionei, né, muito antes da gente começar a treinar, a atividade física
com o desenvolvimento humano. Eu achava sempre que a atividade física ela era só relacionada, né, ao meu desenvolvimento físico, mas foi muito recentemente, desde que a gente começou a trabalhar, né, juntas no treinamento, que eu comecei a entender que quando eu termino, né, um treinamento que eu consigo ir além do que eu acho que eu conseguia, isso constrói minha autoconfiança, que é aquilo que constrói, entendeu? A força que eu vou depois usar quando os problemas vierem, né, no dia. Que também é através dessa questão de não estar a fim de treinar e ainda assim ir, que constrói também né, o meu amor próprio, essa questão dessa importância. E antes eu olhava meio que atividade física uma coisa assim, para, né, sei lá, para me sentir bem, ou que eu sabia que fazia bem, mas eu não necessariamente entendia como. Fala um pouquinho mais sobre isso, assim, como é que você vê essa relação, então, da atividade física com a gente depois conseguir atingir, né, nossas metas também, né, mais internas e mentais. Sim. Tem uma questão bem física, né? Também, assim, eu acho que a ideia do meu trabalho, enfim, do trabalho da nossa equipe, é que a gente consiga ampliar esse benefício, né? E que a gente consiga realmente, de alguma forma, desconstruir a ideia de que o corpo é uma coisa individual do coração e da mente, né? Porque é uma coisa que funciona junta. Então, tem a questão dos hormônios que a atividade física libera, que sim, fisiologicamente já traz uma sensação de prazer, já traz uma sensação analgésica. Então, assim, às vezes é aquilo, né? Chega com desconforto e tal, e só o estimular desses fluidos, né? Falando de uma forma mais simples, assim, o estimular desses hormônios do bem, que a gente chama, já traz essa sensação automaticamente, assim. Mas tem toda essa questão da consciência, né? Da tua autorresponsabilidade perante os movimentos e as sensações do teu corpo. Então, desde de alunos que têm questões de dor crônica, tem um gatinho aqui na minha casa, desde de sensações físicas que acabam sendo transformadas com os movimentos, né? Com a adaptação disso, até questões bem sutis, né? Eu gosto de dizer que é do campo físico ao campo sutil. Como esse exemplo que tu disse sobre se dar conta que tu pode mais do que a tua mente às vezes acha que tu pode. Se dar conta que existem mais possibilidades do que às vezes tu acha que tem. Desde os processos de adaptação, né? Então, vou dar um exemplo teu aqui, que enfim, tu me liberou para a questão do desconforto do teu ombro, né, que tu teve, enfim, tem uma questão de uma tensão, e a gente nunca parou de treinar, né? Então, isso já abre uma gavetinha, né, a mais dentro da tua cabeça, e entender que tu pode ter todos os benefícios da atividade física, e ela, de alguma forma, também ajuda a tu relaxar a tua articulação do ombro, porque tu tira a tua atenção daquilo. Então, no momento que a gente pega a autorresponsabilidade como um processo nosso, né? Se a gente é responsável pelo que a gente sente, se a gente é responsável pelo lugar onde a gente está, isso às vezes dá uma certa culpinha, assim, porque, cheguei nesse lugar, mas ao mesmo tempo a capacidade de mudança é tua, sabe? Então, eu gosto muito de trazer, assim, né? Eu tenho um exemplo muito bom, que é uma mesma reação de uma mesma pessoa, uma dinâmica muito legal que eu gosto de fazer em grupo, assim. Então, uma pessoa reage de uma forma e todas as pessoas que estão observando aquilo sentem aquilo de forma diferente. E, de repente, se tu tá em outro dia, tu vai observar a mesma reação e vai sentir de outra forma. Isso tudo fala muito sobre cada um sente uma coisa em determinado momento, assim. Então, se tu deixar isso acontecer de forma involuntária, a coisa só acontece no automático. Mas se tu passa a conduzir e observar que não, mas eu tô sentindo uma coisa que não condiz com o que eu acredito, né? Que daí é tu levar a consciência para esse lugar. Por que eu tô sentindo isso? O que tem ali que tá me trazendo essa sensação? Então, esse link, né, do movimento e da atividade física
com a tua evolução pessoal mesmo, né? Com a tua evolução emocional, com a tua evolução mental, tu vai te desafiando na prática e tu conquista esses avanços, assim, não é só o teu glúteo que conquistou isso, sabe? É um processo totalmente interrelacionado, assim. Então, o desafio, né? Vamos dar um exemplo clássico de uma cadeirinha, assim. Então, tu fica 30 segundos numa cadeirinha, daqui a pouco tu fica 40 segundos, daqui a pouco tu fica 1 minuto, daqui a pouco tu fica 1 minuto e meio, e às vezes eu trabalho com a galera assim, fica no teu limite, vamos ver. E aí peço para as pessoas dizerem quanto tempo tu acha que tu ficou. E aí tu vê nitidamente que as pessoas nem acreditam quase o quanto evoluíram, sabe? De uma aula para outra. Então, é isso, assim, fala muito sobre tu conseguir estar em lugares e acreditar no teu potencial de evolução, tanto do movimento quanto tu carregar isso para outros momentos, assim. Então, né, tu falou um exemplo muito interessante de eu não consigo. Isso acontece direto nos treinos, né? Eu passo um movimento, eu passo alguma coisa e a pessoa diz assim, ó, não tem como, sabe? Não tem como. E a sensação que vencer esse desafio te gera, ela não sai mais daí. E ela te traz mais coragem para te conseguir encarar outros desafios e tá conseguindo dar passo em cima disso. E aí fala muito sobre motivação, né? Então tem um termo muito clássico que é pratique e tudo virá. Porque é isso, né? Se a gente não conseguir treinar, né, a valência física que a gente quer, ou se a gente não conseguir treinar um padrão comportamental de desconstrução ou construção, ou, né? Se a gente não treinar isso, a gente não consegue transformar. São anos de história com o mesmo padrão, são anos de história com o mesmo corpo, são anos de história. Então, é respeitar o que tu tem e, de alguma forma, trabalhar com autorresponsabilidade, com autoconhecimento, sem se agredir e tá conseguindo mudar isso na direção de onde tu quer chegar, né? Porque não é porque tu vem de um lugar que tu não pode ir para outro. Então, eu acho que é mais ou menos sobre isso, Essas assim. limitações não são para sempre, né? Interliga tudo, né, Carol? Também, assim, a gente tá, né, falando aqui especificamente sobre a relação do movimento, né, do físico e como isso pode construir, mas isso está dentro da alimentação, isso está dentro das nossas relações. Então, às vezes, a gente tem desafios muito específicos com certas amizades, a gente tem desafios muito específicos com a família, com, enfim, a própria tecnologia, né? Então, entender que o desafio ele pode te trazer grandes benefícios é algo bem transformador, assim, né? E aí tu pode estar treinando essa coragem e de outras formas. E eu acho que é aí que entra a atividade física, né? Onde tu estimula essa via neural para que quando tu te depare com outras situações, tu já tenha ela de alguma forma ativa, né? Tu já tenha essa tranquilidade, eu acho, até em estar passando por esse obstáculo, porque também tudo bem tu errar, tudo bem tu não conseguir, mas desistir, né? Ter preguiça de uma coisa que tu quer. Então, por isso que é bem importante entender, né? O que tu quer, aonde tu quer chegar. Então, às vezes, a gente é ríspida com alguém e ver que errou, tipo, fui super grosseira, não precisava ter sido grosseira e tal. Cara, volta atrás e pratica de novo, entende? Treina, sabe? Treina falar de outro jeito, treina se movimentar de outro jeito, treina. Às vezes os alunos me perguntam assim, qual o melhor horário que tu acha para mim treinar e tal? Experimenta, vamos ver como que isso vai refletir em ti, né? O que isso vai te trazer se tu treinar de manhã, se tu treinar de tarde, se tu treinar de noite. Aí vai ter dias que vai ser mais interessante para te treinar de manhã, porque tu tá precisando disso. Vai ter dias que vai ser mais interessante tu treinar de tarde, porque tu precisa dar uma pausa. Ou vai ser mais interessante tu treinar de noite, porque tu não tá conseguindo desligar das coisas que aconteceram do dia. Então, o treino, ele entra muito com uma ideia de amplitude, sabe? De liberdade, de tu não precisar te limitar no que às vezes parece ser limitado, sabe? E aí, isso é muito amplo, né? Isso aí traz para muita coisa. Eu uso muito exercício com movimento corporal. A gente trabalha bastante com sobrecarga,
mas é basicamente com movimentos do teu corpo, assim. E isso também traz essa sensação, né, de que tu, teu corpo, tua mente, teu coração são capazes de chegar em lugares que às vezes tu acha que não. E aí tu vai praticando e às vezes encaixa um movimento assim, tu pensa, ah, cara, conquistei. E isso é na vida, né? Então eu acho que fala muito sobre essa exposição para caminhar de forma consciente, assim, né? Para te estar andando. Eu falo muito com a galera sobre respeito, né? Respeitar o teu corpo, respeitar os teus limites, mas de alguma forma observar se isso é respeito ou se tu tá te limitando, né? E o eu não consigo, ele pode entrar, tipo assim, com frases, vou ter que praticar um pouco mais. Então, hoje em dia é muito legal porque tem muitos dos meus alunos que eles já estão numas de eu quero fazer aquele que é difícil. Eu quero conseguir aquele. Eu quero tentar. Quanto tempo eu fiquei na cadeirinha no Otmala? Eu quero mais. Então é isso, assim, quando tu começa a entender, né, que as possibilidades de evolução, assim, que as possibilidades de conquista, elas são inúmeras e que quando tu pega as rédeas da tua vida, isso acontece de uma forma tão instigante, tão, sabe, gratificante, essas conquistas são tão legais que, né, tem exemplos clássicos, assim, né? Daí a gente cria esses hábitos de treino mesmo, né, de se desafiar, mas, né, positivamente, né, de querer ser melhor, né, de querer continuar evoluindo e nos desafiando os limites, né, que a gente percebe, né, em nós mesmos e também nas nossas rotinas. Então, por exemplo, eu tive, né, um momento até com o meu negócio passado em que eu percebi que eu cheguei né, no meu limite. E aí, como eu não tinha, às vezes, né, exatamente o embasamento, eu não tinha ninguém para me ajudar nesse processo, que eu acho que também isso é importante dizer, né? Às vezes a gente não tem todas as ferramentas, a gente tem que pedir ajuda, né, para desenvolver coisas, porque, né, a gente falando aqui parece simples, mas com certeza foram anos, né, de prática que nos trouxeram a ter mais consciência. Então, naquele muitos mestres, muitos professores, muita é busca, prática, né? Por isso que tem eu sempre pergunto, né? Eu sempre gosto de trazer a história do com quem, né? Então, assim, quem vão ser as pessoas que tu vai ter como exemplo? Quem vão ser as pessoas que vão te auxiliar nesse processo? Porque sozinho a gente vai a algum lugar, mas juntos a gente vai um pouquinho mais longe. Mais longe, exato. Desculpa te interromper, ali. Não, mas a história era essa, que eu estava nesse momento em que a demanda, né, a pressão, a demanda era muito grande. E aí eu comecei a me questionar, cara, será que é isso que eu quero, né? Porque eu não queria necessariamente ter aquela pressão. Por quê? Porque naquele momento eu não tinha desenvolvido ainda, né, certas habilidades, capacidades de lidar com aquele nível de pressão. Eu tinha sempre ido, né, na minha carreira até um ponto. Então, hoje em dia, eu percebo que, na verdade, esses momentos onde a gente se sente, como você falou, né, totalmente desconfortável e até quando a gente tem esse momento, né, total né, de overwhelmed, assim, de sobrecarga, isso, esse exato momento é um momento de transformação. Então, esse é um momento lindo. Então, hoje em dia, quando eu tenho esse momento, na hora ele não é legal, entendeu? Porque, lógico, você tem ainda... Mas tu já olha pensando assim, ó, olha aí uma chance de evoluir. Exato. Você olha, é isso que então agora eu preciso desenvolver para ir no próximo nível, né? Que eu quero chegar. Então, até agora né, com esse meu novo negócio, naquele negócio, eu cheguei até um momento e aí eu falei assim, ok, aqui é onde né, eu larguei aí tive a oportunidade, ainda a sorte, né, a oportunidade de conseguir, né, vender uma parte do meu negócio e sair, né, daquele negócio que foi meio intuitivo. Então, não foi só uma fuga, foi também um momento de intuição. Mas agora eu vejo nesse negócio que eu falo assim, toda vez que eu tenho, né, um momento de overwhelm, eu falo, nossa, não vou dar conta, não vai dar certo. Eu falo, opa, você tá, né, já dizendo que não vai dar, então não vai dar mesmo. Aí eu tenho que perceber, ok, o que eu preciso fazer na minha rotina, né? Nesse momento, o que eu posso fazer para chegar no próximo nível, né? Que é o que eu preciso para continuar. Então,
eu trouxe esse questionamento, né, para esses momentos né, de tensão e de sobrecarga, e é muito isso, né, respirar, questionar com um olhar mais curioso do que crítico, né, e aí pensar com esse... É porque a gente tende a julgar, né? A gente tende a sempre carregar de alguma forma o passado e o futuro para o que está acontecendo agora. Quando isso é feito de forma harmoniosa, né? Quando tu consegue trazer os aprendizados do que tu já viveu e quando tu consegue observar assim, tá, mas eu quero ir para aquele lugar, como tu vai agir no momento presente, faz muito sentido. Mas normalmente o nosso subconsciente ele tá só nessas duas extremidades e o presente é o que a gente tem mais dificuldade, né, de viver. Então, as práticas de alguma forma elas tentam descolar disso, né? Então, assim, a gente sabe por que que a gente está ali praticando e a gente sabe aonde a gente quer chegar, né, com relação à nossa saúde. Muitas pessoas até com relações estéticas, mas que, né, acabam colhendo os frutos também, né, desse campo sutil que a gente acessa. Mas quando tu precisa, de alguma forma, né, quando o treinamento ou quando a prática em si te exige uma presença onde tu precisa lapidar, né, tu tem que estar atento ao que tu está fazendo. Desde o exemplo da escova de dente com a mão esquerda. Então, é como se a tua mente não tivesse nem espaço para estar pensando no depois e no antes. E aí, quando tu te vê no momento presente, é onde realmente tu consegue observar as possibilidades que aquilo tem, né? Quando tu não te limita a achar de alguma forma que a saída daquilo ali já existe, né? Que só existe uma possibilidade de saída quando tu tá dentro daquele lugar e tu realmente começa a lapidar, né? Traz a tua presença, tipo um escaneamento corporal, onde tu percebe cada detalhe do teu corpo, cada detalhe desse conjunto que forma aquilo ali. Como tu pode trazer a tua mente a teu favor, como tu pode trazer a tua respiração a teu favor, como tu pode trazer os teus ajustes. É um intervalo mental que abre um infinito de possibilidades, assim, né? Então, eu gosto de brincar que a gente... Brincar não, é uma brincadeira meio séria, mas no início da prática eu sempre converso com os meus alunos para a gente esvaziar o que tem ali e para realmente abrir espaço para novas possibilidades, né? Para que tu consiga chegar para o treino acreditando que tem outras possibilidades e te permitindo essas outras possibilidades. E, né, Carol, a gente fala, mas é uma prática diária, né? Então, assim, é diário o esquema. A gente, né, tem vários anos de prática, mas todo dia, como eu disse lá no início, a cada nova experiência, um novo conhecimento, um novo aprendizado. A grande questão que eu vejo, assim, é tu perceber que toda prática pode te trazer uma nova possibilidade, que todo desafio pode trazer uma nova possibilidade, todo acesso confortável ao teu desconforto pode te trazer uma nova possibilidade. E aí a vida vai ficando tão interessante, né? Que a coragem ela vai brotando, assim, é bem interessante mesmo. Exato, exato. E eu acho que essa é realmente a mensagem aí, né, que a gente pode deixar, né? Acho que final nesse vídeo a questão é que se a pessoa, né, se a gente tem essa escolha de, né, de evoluir, né, então a gente tá na jornada, é uma maratona, né? Não é algo que vai ser necessariamente assim, né, um passe de mágicas, é para ir mesmo para a jornada inteira, e quando você vai alcançando um nível, né, tem o outro, que nem Mario Bros. Você passa do nível e cai no outro, e aí você tem que... Mas quando você vai coletando essas ferramentas, que eu acho que essa é a coisa legal, você vai aprendendo ao longo da jornada, tendo uma, né, eu chamo o toolkit, né, que é a caixa de ferramentas que você leva para a vida. E aí, quando essas dificuldades vêm, né, tu tem uma caixa de ferramentas ali para te ajudar. Então, aquela desilusão, aquele estresse, aquela ansiedade, aquele momento, ele não dura mais tanto.
ele pode ainda te afetar, né, inicialmente, porque a gente somos seres que sentem, Natural. né? Exato, precisamos nos permitir sentir porque e ter, né, empatia e tal, mas não precisamos ficar, né, limitados ou presos naquele sentimento por muito tempo. E até eu tenho um dos meus, né, mentorados que eu ajudei ele muito durante um processo, né, de síndrome de pânico que ele teve. E, eu sempre falava com ele, ele fala, mas você tá curada? Né, porque eu já tive depressão. Algumas vezes eu acho até na minha vida, e às vezes eu sinto que, assim, é uma coisa que, enfim, você tá suscetível, né, a qualquer momento. Então, ele falou, você tá curada? Eu falei pra ele assim, olha, eu não sei se existe essa questão de, sim, de ser curada. O que eu tenho hoje são as ferramentas para saber lidar com as coisas, o que eu não tinha quando a minha crise aconteceu, tá entendendo? Então, hoje em dia eu tenho essas ferramentas e quando eu começo a sentir, começo a perceber que eu tô indo para um lado que não é onde eu quero ir, eu consigo já, né, ter essa consciência de dizer, opa, eu já tô indo para esse lugar, eu já sei para onde vai, não é esse o caminho, entendeu? Pega tuas ferramentas e, né, a bússola ali, dá uma orientada nova e segue, entendeu? E essa foi uma das coisas que ele sempre me fala. Ele falou, Carol, essa coisa mais transformadora que eu já ouvi. Porque... Da caixa de ferramentas. Não, da questão de que às vezes não é uma coisa que vai ter cura que você, não, às vezes, talvez nunca mais vai sentir. Tá entendendo? As pessoas... as Sim, pessoas acham a que questão é que mais muda vai o olhar, né? Muda a tua experiência. Isso é até com livros, né? É bem louco, porque tu vai te permitindo acessar esses lugares, mas tu vê saída, né? Porque tu sabe que tem uma versatilidade de ferramentas na tua caixinha. Então, tu consegue... Às vezes, eu brinco, né? Usamos... quanto tempo dura a sessão de treino? Vamos ver como que tu tá hoje, o que o teu corpo disponibiliza hoje, o que tu vai procurar hoje. E às vezes a gente só consegue parar para entender isso, tu chega na prática. Então chegou no treino e aí para se perceber. Entende como tá. E às vezes vai fazer um alongamento que faz a vida toda e, cara, como eu tô encurtada, bato super rígida hoje. Bom, vou trabalhar um pouco mais a questão do teu alongamento e tal. Pegou um peso na mão, já sentiu, mas esse peso não era. Então, tu vai percebendo como tu tá e aí tu vai pegando as caixinhas de ferramentas, né? E isso são com as emoções também. Então, né, por isso que eu gosto de usar muito a alimentação também, desde o chazinho que tu escolhe tomar, se tu vai tomar café, se tu vai tomar um chá de camomila, né? O que teu dia tá pedindo, assim? O que tu precisa, né? Isso é as ferramentas, assim. Isso a gente só consegue se conhecendo. E daí que eu falo sobre o corpo ser um veículo de acesso, né? Porque tu trazendo pro teu presente, tu consegue entender. Bom, fisicamente eu tô me sentindo assim, daí tu vai descascando a cebola. Mentalmente são esses pensamentos que estão na minha cabeça, aí tu vai descascando. Meu coração tá sentindo isso. Bom, aí tu consegue começar a entender que ferramenta que tu vai usar para que momento, né? Então é muito da autopercepção. Então por isso que a presença tem que estar bem lapidada, porque é muito difícil quando tem muita coisa na tua cabeça, tu conseguir despertar esse ser observador, né? Onde tu te percebe sem crítica, sem julgamento, sem, né? Deixa vir e deixa passar o que não realmente não é, para que a coisa possa ir limpando. Nossa, Muito perfeito, bom. Gabi. Só tenho a agradecer. Eu acho que revisitar, né, esses aprendizados é sempre importante também, principalmente como a gente falou, né, nessa época, porque a gente começa já a perceber, né, alguns padrões possivelmente voltando, algumas coisas acontecendo, né, a sobrecarga pesando, e aí é bom ter essas, né, essas relembranças. É por isso que eu definitivamente acho, né, concordo contigo, eu acho que é uma questão de estar sempre presente e entendendo o que você precisa no momento, sem muita, né, sem muita colocar essa pressão de vai ser assim, assado. Então, assim, agradeço demais por você ter vindo, compartilhado isso com a gente. E também esse vídeo vai estar salvo, né, no YouTube, então quem quiser deixar um comentário, deixar alguma, né, dúvida, pode deixar aqui pra gente. E é isso aí, né? Espero que as pessoas tenham aprendido aqui várias lições. Definitivamente eu relembrei e aprendi novas também.
E eu acho que toda Eu vez também. a gente relembra o cérebro, né? O cérebro, lembra daquilo. Porque é prática, né? É prática. E agora, tipo, né, todo mundo, né? É muito difícil tu não estar passando por alguma questão desafiadora na tua vida. Então, né, é provável que tu esteja, às vezes é uma questão simples, mas que é desafiadora. Então, eu também agora, né, a gente fala e se escuta. No coach de carreiras, quando eu estava estudando, eles falam exatamente isso, que as coisas que a gente ensina, né, são as coisas que a gente mais aprende. Então, é isso, quando você ensina algo, você está constantemente, né, aprendendo. E é isso que eu gosto muito também, né, de trabalhar com o desenvolvimento humano, porque toda vez que eu estou ensinando, eu estou aprendendo e estou, né, construindo ainda mais essa minha nova, né, versão. E então, assim, fantástico. Muito, muito, muito obrigada mesmo, amiga. Ai, Carol, muito obrigada.